O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, o guarda de Israel. Palavra maravilhosa, né? Deus não deixará vacilar o nosso pé, irmãos. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. É o Senhor. Nós temos um privilégio. Nós temos um privilégio de ter Jesus como nosso irmão. Naquele tempo, no tempo que eu nasci, o irmão mais velho, quando o pai saísse de casa, era o irmão mais velho que tomava de conta da casa, da família. Ali, se fosse para bater, ele batia. Se fosse para amar, ele amava no lugar do pai. Ele cuidava no lugar do pai. Eu tive essa criação assim. Então Jesus, sendo ele o nosso irmão mais velho, ele se doou. Ele se doou. E é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso auxílio. É de Jesus. Ele nos ama, irmãos. Jesus, ele nos ama. A palavra fala que por amor, ele se entregou por amor. Aí o salmista faz a pergunta: da onde me virá o socorro? Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus toma a boca dele e dá resposta para ele próprio. O meu socorro, querendo dizer, não vem de outro, vem do Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus vitorioso na guerra. E muitas das vezes, a gente, como ser humano, faz também essa pergunta para Deus. As coisas estão difíceis. A gente tem promessa, mas a promessa não se cumpre. Mas será que eu estou fazendo por onde essa promessa de Deus se cumprir na minha vida? A gente tem que ver se a gente está fazendo por onde Deus cumprir esta promessa. A promessa de Davi era ser rei. Deus falou para o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé e unge um dos teus filhos. Deus não falou para o profeta qual filho de Jessé era para ser ungido. Vai lá na casa de Jessé e unge um dos teus filhos a rei. Simples assim. O profeta Samuel obedeceu a ordem de Deus. E foi chegando-se os moços. E chegou o tal de um Eliabe, bonito, rapaz charmoso, olhos verdes. E Samuel colocou no coração: deve ser esse daqui. Esse que acho que é esse. Vou ungir esse. De repente, a voz do Senhor brada na mente do profeta Samuel: não, Samuel, não é esse. Mas acabou os moços. Não, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olha a resposta de Deus para o profeta Samuel: não, Samuel,
Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. O rapaz era bonito. Para um rei era suficiente. Mas o coração daquele moço não dava para ser rei. Ele ia fazer besteira. E ele pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? Não. Tem o menor da casa, mas está cuidando das ovelhas. É uma criança. Nem o pai de Davi acreditava em Davi. Manda chamar ele. Não senta ninguém, não come nada. Ninguém vai tocar numa colher aqui, no garfo, antes que chegue essa criança. Manda chamar esse menino. Mandaram chamar Davi. E o Davi todo sujo de pó. Oi, pai, mandaram me chamar, pai? Pra quê, pai? Aquele menino ruivinho que estava cuidando das ovelhas. Quando o profeta Samuel põe o olho no menino, Deus brada de novo no coração de Samuel: é esse, pode ungir. Ele: mas Senhor, uma criança. Faça o que eu te mando, Samuel. Unja o moço. Chamou Samuel, aquela família, chamou Davi ali perante a sua família e ungiu. O profeta Samuel derramou uma jarra de azeite, deu um banho de azeite. A partir de hoje, tu és consagrado rei. Mas tu só vai governar no tempo certo. Só isso. Deixou o menino lá. Era rei, mas continua na casa do pai. Ele continua na casa do pai. Aí até que um dia Deus permitiu que os demônios perturbassem o rei Saul. E só a música conseguia ele sentir paz. Então ele perguntou: entre os filhos de Jessé não tem uma pessoa que toque? Tem, eu conheço um. Manda chamar. Mandou chamar o moço, que era o Davi pequenininho. Davi pegou sua harpa um certo dia e começou a tocar bonito, maravilhosamente para o rei Saul. Os demônios saíram e o rei Saul foi acalentado, acalmado, seus nervos ficou calmo. Mas por que Deus fez isso, irmão? Deus permitiu que os demônios perturbassem o rei Saul para poder chamar Davi. Para Davi ter uma aula de rei. Ali na casa do rei Saul foi a faculdade de Davi. Ele aprendeu a ser rei, porque ele foi morar no palácio do rei. Ele aprendeu a ser rei ali dentro. Então ele foi crescendo e foi vendo como que o rei Saul trabalhava. Foi crescendo e foi vendo como ele trabalhava. Ele estava numa escola, numa faculdade. Aí Jeová pega e põe a primeira prova para Davi. Deus permitiu que os filisteus fossem insultar o povo de Deus. Tem homem nessa terra para enfrentar? Eram 5 gigantes. E um se chamava Golias. E ele começou a afrontar o povo de Deus. E ninguém se manifestava. Porque tinha medo que se fosse enfrentar o gigante, ia morrer. Moral da história, Davi: mas quem é esse que está desafiando o povo de Deus? Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aí todo mundo ficou sabendo ali, Davi, aí Saul falou: não, veste a minha armadura nele. Colocaram a armadura do rei Saul em Davi. A armadura de quem? Do rei. Colocaram a armadura do rei em Davi.
Aí ele começou a andar, e começou a pesar, e começou a cair. Ele, não, tira isso. Eu não quero essa armadura. Ele quis dizer, eu não quero porque eu não preciso. Eu já tenho a armadura do Senhor. É o Senhor que me protege. Eu vou a este gigante em nome do Senhor. Aí o rei pega e faz uma promessa. O homem que matar o gigante Golias e me trazer a cabeça dele numa bandeja, eu dou a minha filha mais velha para casar com ele. Davi já estava moçote. Uns 17, 18 anos por aí. Mas não foi por causa de Mical que Davi fez isso. Foi por causa do povo de Deus. Davi vai lá, pega a sua arma, que é a sua funda, e passa lá no ribeiro. Pega 5 pedrinhas. Confiantemente. Qual é o nome de... Quantas letras tem o nome de Jesus? 5 letras. Ele pegou 5 pedras, formando o nome Jesus. Ali estava o poder de Deus naquelas pedras. Estava o poder de Deus nas pedras. E quando ele estava com o cajado na mão, assim, aí o gigante, quando viu ele, pela casa só algum cachorro, para vir a mim com madeira, pedra, e Davi só rodando a funda. Rodando e orando. Na hora que ele jogou, ele falou, Senhor, ajuda teu servo. Jogou, pá! A pedra foi certinho no meio da testa, porque era a única coisa que tinha de fora daquele homem, porque ele estava todo cheio de armadura. Mas ele se descuidou de cobrir a testa. E ali ele caiu, e o tombo foi grande do gigante. Davi pensou 2 vezes, meu irmão. Quando o gigante caiu no chão, ele já se apoderou da espada do próprio gigante e cortou sua cabeça e levou a cabeçona do gigante para o rei Saul. Então todo mundo festejou. Então essa foi a primeira prova de Davi. Foi derrotar o gigante. Depois dessa prova, o rei Saul ficou esperto com Davi. O camarada matou o gigante. Meus soldados são treinados. Não teve coragem de enfrentar o gigante. O menino, a criança, matou o gigante. Ficar esperto com esse Davi, que esse Davi é perigoso. Inventaram a tal de uma guerra. Ele chama Davi. E foram e venceram. E quando voltou, o rei Saul ficou com o amor diminuído, porque todo mundo ficou aplaudindo quem? Davi. A glória do rei Saul, ele não tinha mais glória. A glória dele agora tinha sido passado para Davi. Ele não tinha mais glória. E dali ele foi só decaindo. Não teve mais jeito. Aí passou a perseguir Davi. Mas ele era o ungido do Senhor. E no ungido do Senhor ninguém põe a mão. Mesmo o rei Saul querendo matar Davi. Ele era ungido do Senhor. E Davi não podia tocar nele. Até que um dia ele armou uma armadilha para matar Davi. Deitou debaixo de uma árvore. Botou a espada de um lado, o capacete do outro, que era a armadura dele, colocou do outro lado, o lenço vermelho que eles usavam. Davi foi lá, pegou ele lá deitado. Davi pegou a pontinha do lenço e rasgou e levou com ele. Davi colocou no coração, eu devia matar ele. Mas o Senhor bradou dentro do coração de Davi: não toca no meu ungido.
Davi não podia fazer nada, mal nenhum, para o rei Saul. Aí uma discussão e tal, Davi falou assim para o rei Saul: como que tu pensas que eu vou te fazer o mal? Olha aqui, rei. Tu estava dormindo. Fui lá, cortei, ó. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Mas essa não é a minha intenção de te matar. Eu te devo respeito, porque ele era ungido do Senhor. Os dois eram ungidos. Os dois tinham sido ungidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo profeta. Até que Davi sentou no trono. Porque foi constituído por Deus. Por Deus. Mas Davi foi para a faculdade para poder ser rei. A faculdade naquele tempo era diferente. Era provas difíceis. Por isso que ele está falando aí, ó. Eleva os meus olhos para os montes. Da onde que me virá o socorro? Porque ele só via monte, só via mato. Ele não via ninguém para se socorrer. Mas na mesma hora o Espírito de Deus brandou dentro do coração dele. O meu socorro, ele caiu em si. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus grande, tremendo e maravilhoso. E não deixará vacilar o teu pé. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É muito gostoso. Eu gosto demais de falar dessa palavra. Por isso que eu entrei nessa história do rei Davi e do rei Saul. Para poder a gente compreender melhor quem era Davi. Davi era uma pessoa humilde, filho de camponês, cuidava do campo. Ele cuidava de ovelha. Ele amava as suas ovelhas. Por isso que Deus viu o coração. Ele amava. Ele matou um urso com a mão para salvar uma das suas ovelhas. Esse é o bom pastor que a palavra do Senhor fala. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Davi fez isso. Amém? Que essa mensagem possa ter tocado o nosso coração nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, né? E os irmãos que estão vendo aí no YouTube, deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe com mais uma pessoa, com duas, com três, quantas você sentir no coração. E se inscreva no canal, tá bom? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos. Glória a Deus.